Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar início ao segundo trimestre de 2024 com esta revista, a revista dos adultos, a caminhada que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta será a revista que nós vamos estudar neste trimestre. Nós já fizemos um pequeno vídeo de apresentação da revista dos adultos e dos jovens. A lição 1 de domingo 7 de abril de 2024. O título da lição: O início da caminhada. O título e alguns conteúdos estão na descrição do vídeo. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Leitura diária, apenas o dia e o título. A referência está na descrição do vídeo. Segunda, a nova vida com Cristo por meio do Espírito. Terça, na nova vida com Cristo, temos Deus como Pai. Quarta, na nova vida com Cristo, temos o Filho conosco. Quinta, na nova vida com Cristo, temos o Espírito Santo, o Consolador. Sexta, a nova vida com Cristo é uma ação poderosa do Espírito. Sábado, a nova vida com Cristo é gerada por intermédio da palavra. Leitura bíblica em classe. João capítulo 3, versículos 1 ao 8. O texto bíblico diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Introdução. A caminhada cristã inicia com um novo nascimento, obra efetuada pelo Espírito Santo mediante ao sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. A conclusão dessa obra se dará por ocasião da glorificação final dos salvos, ou seja, a ocasião em que receberemos um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor Jesus, quando apareceu aos discípulos após ressurreto. Nesse trimestre, estudaremos o início e o final dessa caminhada, mas também o meio dessa jornada com Cristo. Do início ao final da caminhada cristã, há um meio que se mostra um desafio. Para nos auxiliar nesse estudo, contaremos com o pastor Rosiel Gomes, líder da Assembleia de Deus em Tirirical, Maranhão, doutorando em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas pela CPAD. O pastor Rosiel Gomes é o comentarista desse trimestre. Objetivos da lição: explicar o sentido da caminhada com Cristo.
Número 2, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. Número 3, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Nesta vida, precisamos ter bem claro a ideia de início e fim para qualquer atividade que iniciamos. Na trajetória da caminhada com Cristo não é diferente. Há um início e também uma promessa de um desfecho glorioso. Esse desfecho é algo que deve estar sempre diante de nós, quando nos encontrarmos diante dos obstáculos da nossa caminhada espiritual. Os desafios podem ser grandes, mas nada se compara com o desfecho reservado a cada peregrino que iniciou a sua jornada para o céu. Então aqui nós temos uma carreira que nos foi proposta e devemos correr essa carreira olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé, correndo para o alvo, que é Cristo, que é a salvação. Quando enfim, terminarmos a nossa carreira, falar como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aplicação. A lição de hoje é uma excelente oportunidade para os alunos refletirem a respeito de sua trajetória como cristãos. Cada um de nós, fazer a reflexão sobre a nossa trajetória, desde quando ela iniciou até o momento presente. A gente precisa ter a consciência de que à medida que temos a consciência do que nos espera no final de nossa jornada, teremos mais ou menos motivação espiritual para concluí-la. Nós temos a noção daquilo que nos espera no final da jornada, que é um encontro com o Senhor Jesus, que é partir para a eternidade, partir para a presença de Deus. Nós temos que ter essa consciência de que mais cedo ou mais tarde, eu faço o voto que seja bem mais tarde, mas mais cedo ou mais tarde todos nós vamos nos deparar com a eternidade e estaremos preparados quando tivermos essa experiência do novo nascimento, recebendo Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, crendo que Ele morreu na cruz para nos salvar. A palavra-chave da lição é caminhada. Caminhada é a palavra-chave. Agora o comentário da lição, introdução. Neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do novo nascimento no início dessa jornada de fé. Número 1. A caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. Letra A. Vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. João capítulo 3, versículo 6. Letra B, vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito.
Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós temos a experiência da salvação, né? Nos tornamos filhos de Deus. Agora, a essa experiência de vida, agora somos filhos de Deus, não é? Filhos adotivos de Deus. Agora a esse se refere. É o que Jesus disse. O que é nascido do Espírito é Espírito. Porque o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. 1.2. Os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, também temos o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Agora nós somos filhos, né? Recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Abba Pai. A doutrina da adoção, né? Nós somos feitos filhos adotivos de Deus. Jesus Cristo é o Filho legítimo, nós somos os filhos adotivos de Deus. Nós somos feitos criaturas. Todo aquele que recebeu, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gálatas capítulo 3, versículo 26, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Em Hebreus diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Interessante que na adoção, o filho adotado, legalmente, tudo direitinho, diante da lei, diante do juiz, esse filho, ele tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações que o filho legítimo. Ele passa a ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Nós temos também o direito à herança, assim como Jesus ele é herdeiro de Deus, agora nós, como filhos adotivos, passamos também a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a doutrina da adoção. Mas a lição está enfatizando a doutrina do novo nascimento, né? O novo nascimento, aqui é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sinopse 1. A história humana compreende dois caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. Número 2, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? É o assunto que a lição está dando enfoque, né? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego, anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos, homens e mulheres. É o gênero humano. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos,
porque todos pecaram. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo da regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. É a doutrina da regeneração. Tem a doutrina da adoção, tem a doutrina do arrependimento, tem a doutrina da regeneração, que é o novo nascimento. Regenerar seria nascer de novo. Então, são sinônimos. A doutrina do novo nascimento, regeneração, são sinônimos. É a mesma doutrina. A doutrina do nascer de novo. De ter o novo nascimento. Ter a experiência do novo nascimento. Nascer de novo. Regeneração. É a mesma doutrina. Número 2, a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Então, Nicodemos conhecia profundamente Deus, de acordo com a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Jesus disse: tu és mestre em Israel. Ele era mestre, uma pessoa que tinha muito conhecimento. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nessas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse título aqui diz: a religião não faz nascer de novo. Religião é um termo que vem do latim. Existem duas linhas de pensamento. Seria o religare, o ligar novamente, e o relegere, ou seja, o ler novamente. Quando fala o ler novamente, está dizendo aqueles religiosos antigos, e até com a gente acontece isso também. Aqueles religiosos da antiguidade, de qualquer que fosse a religião, ele sempre se reportava aos seus escritos sagrados. E eles sempre reliam os seus escritos sagrados. Então, daí vem o relegere. Então, há uma linha de pensamento que considera que a palavra religião vem de relegere, de ler novamente, ler novamente os escritos sagrados. Até cabe para nós também, porque a gente está sempre lendo a Bíblia novamente. Estamos sempre lendo a palavra de Deus novamente. Então, essa é uma linha. Agora, tem a linha do religare, que é o ligar novamente. Não é? E lá em Coríntios, Paulo disse que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, Deus está aqui, o mundo aqui é a humanidade, A humanidade pecaminosa está aqui. Havia uma ruptura por causa do pecado. Mas em Jesus, o homem, Deus estava reconciliando consigo o mundo, ou seja, Deus estava religando novamente o homem a ele por meio de Jesus. Então, a gente poderia dizer que Jesus é a nossa religião, porque é ele quem nos religa a Deus, entendeu? Mas a palavra religião vem do latim e tem essas duas possibilidades aí de interpretação. A esses dois entendimentos. Parece que não tem muito consenso, não. Relegere, de reler novamente, se reportando aos conteúdos de livros sagrados, de qualquer religião que seja, e o religare, que é o ligar novamente,
Eu gosto mais desse segundo, porque em Coríntios Paulo fala que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Poderíamos dizer, em Jesus Deus estava religando consigo o mundo. O mundo aqui, nesse sentido, é a humanidade. Então, Jesus seria a nossa religião, é Ele quem nos religa a Deus. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu só queria destacar isso, que a palavra religião vem do latim, e ela pode ser relegere, reler, no sentido de ler novamente os conteúdos sagrados, ou religare, no sentido de ligar novamente. Então, existem essas duas linhas de pensamento. Pode ser relegere ou pode ser religare. Número 3. O novo nascimento e seu processo. A expressão nascer de novo, o de novo, que significa do céu, do alto, do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e, simbolicamente, ao seu sentido. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água era segurada. Mas, por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico do vento, uma analogia, uma comparação do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer nem para onde vai, mas pode senti-lo. Ninguém pode ver o vento, nem onde ele nasce, nem para onde ele vai, mas pode sentir o vento. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, Genau, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Olha só, que transforma o homem pela fé em Cristo. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Mediante a fé em Jesus Cristo, vós sois feitos filhos de Deus, referente à doutrina da adoção. Sinopse 2. A caminhada com Cristo se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina de salvação. Regeneração, nascimento e renovação espiritual. Em João capítulo 3, versículos 1 a 8, Jesus discute uma das doutrinas fundamentais, isto é, ensinamentos, princípios básicos e bases da crença da fé cristã. A regeneração, ou nascimento espiritual, ou novo nascimento. Novo nascimento, regeneração, nascimento espiritual, nascer de novo, é tudo a mesma coisa. Sem nascer de novo, no contexto espiritual, uma pessoa não pode se tornar parte do reino de Deus. Isso significa que a vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada para que ela possa ser salva e receber o dom divino, que é a vida eterna através da fé em Jesus. O nascimento espiritual ocorre na vida daqueles que se arrependem do pecado, isto é, admitem seu pecado e mudam seu próprio caminho, se convertem a Deus e entregam as suas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Aquele que perdoa seus pecados e se torna o líder de suas vidas. Ele se entrega a Jesus, que é aquele que perdoa os seus pecados e se torna o líder de suas vidas. Essa experiência inicial da salvação espiritual envolve a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Então aqui agora nós estamos vendo também o arrependimento. Eu tinha falado, né, no início sobre a doutrina do arrependimento. Arrependimento é a mudança de atitude. Você passa a tomar uma nova atitude na presença de Deus. Você fazia, agora você não faz mais. Agora você crê em Deus, você crê em Jesus, você assume uma nova postura com relação à Bíblia, reconhecendo que ela é a palavra de Deus que vai te conduzir nos princípios divinos. E você então começa a ter uma vida, começa a desenvolver um relacionamento com Deus, e você começa a ter o que nós chamamos de desenvolvimento da salvação, ou seja, você vai tendo um crescimento espiritual, atingindo a maturidade cristã. Você não vai ser mais aquele menino espiritual, o neófito, né? O termo neófito, neo do grego é novo, o fitos é planta, uma planta nova. Sabe aquela plantinha nova que você pega assim, você puxa ela, você arranca ela porque ela é fraquinha, porque ela não tem raízes, mas se você deixar ela crescer, daqui a pouco, se bobear, você vai precisar de um machado para tirar ela dali, porque ela vai crescer, vai ficar forte, vai criar raízes, vai engrossar o tronco. E é isso que acontece. O neófito é aquele novo convertido, que ele precisa de receber os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Ele vai começar a ser discipulado, e ele vai começar a aprofundar na palavra de Deus, vai começar a desenvolver a sua fé, o crescimento para a salvação, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo a sua salvação até procurando atingir a estatura de varão perfeito, né? Mas eu entendo que a gente nunca vai atingir a estatura do varão perfeito, porque o varão perfeito é Jesus, né? Mas a gente vai estar sempre em busca de, apesar de a gente nunca chegar a ser aquele perfeito, mas a gente vai estar sempre se esforçando para subir um nível a mais, para crescer mais na graça, no conhecimento do Senhor, tendo experiência com Deus, tendo crescimento espiritual, procurando sempre aprofundar o nosso relacionamento com Deus, e assim você vai tendo o crescimento, desenvolvendo a tua salvação, e agora você vai ser um ramo fortalecido, amadurecido, e agora você vai conseguir produzir fruto para glorificar a Deus. Olha só que bonito, como é o projeto de Deus. Aquele neófito, aquele novo convertido, aquela criancinha espiritual, ela vai desenvolver, tendo o objetivo de atingir a estatura do varão perfeito. Ela vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando sempre o crescimento espiritual. E como nós vamos conseguir esse crescimento espiritual, irmãos? Nos alimentando da palavra de Deus, amém? Orando, procurando nos encher do Espírito Santo, procurando ter vida com Deus. Número 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento, aqui está falando a respeito da necessidade de nós lermos o Novo Testamento. Quando uma pessoa diz para mim assim, eu não leio a Bíblia, não tenho costume de ler a Bíblia, eu falo com ela assim, olha, se você vai ler a Bíblia, isso é coisa minha, eu aprendi assim, né? Quando eu fui discipulado, eu aprendi assim. Eu indico que a pessoa leia o primeiro evangelho, é o Evangelho de João. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia na vida. Eu queria ler a Bíblia, lê o Evangelho de João. Você nunca leu a Bíblia? Leia o Evangelho de João. Ali ele parte dali, né? Da leitura bíblica. Depois você vai orientando. Depois pode ler Romanos, interessante também. Não manda ele para Apocalipse não, porque senão você vai complicar o entendimento dele. Ele tem que primeiro entender quem é Jesus, o que é a salvação. Então, o Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo.
Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância. Traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diatheke, de acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamentum traz essa mesma força descritiva do termo diatheke. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras sagradas do cristão. Número 2, o tema principal do Novo Testamento. Aqui o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. A nossa Bíblia tem 66 livros. É interessante, em relação ao Antigo Testamento, é interessante a gente esclarecer que o nosso Antigo Testamento, ele tem o Antigo Testamento da Bíblia protestante. Ele tem o mesmo conteúdo da Bíblia hebraica. O mesmo conteúdo da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento hebraico, é o mesmo conteúdo da Bíblia protestante. O que muda às vezes é a disposição dos livros. Por exemplo, nós temos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º livro e 2º livro de Reis. Na Bíblia hebraica é um livro só, não está dividido. Nós temos os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Começa em Oséias. Nós temos os 12 profetas menores. Na Bíblia hebraica, não tem 12, é um só. Esses 12 é um livro só. Tem outro também. Nós temos Esdras e Neemias. São 2 livros, não é? Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias formam um livro só. Então, a Bíblia hebraica, o Novo Testamento hebraico, por isso ele tem um número menor de livros do que o nosso que eu falo da Bíblia protestante. Mas o conteúdo é igual, não há mudança no conteúdo, só na disposição dos livros. Então, mas na Bíblia protestante nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, somando 66 livros. 3.2. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Olha só, falamos esse versículo, né? Reconciliar o mundo com Deus. O mundo aqui é a humanidade. Número 3, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. É o item 3.3. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: a lei, os profetas e os escritos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Aí eu dei aquela dica, né? Começar pelo Evangelho de João. Quem nunca leu a Bíblia, o novo convertido, é interessante. O primeiro estudo que é interessante aplicar para o novo convertido é um estudo do Evangelho de João. E depois aplicar um estudo sobre Romanos. João e Romanos para o novo convertido. Aí depois ele começa Mateus e vai direto, né? Sempre com acompanhamento, aquele discipulado. Esse documento sagrado, o Novo Testamento, reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa:
no Novo o seu cumprimento. O Antigo Testamento falava que o Messias viria. O Novo Testamento fala que o Messias veio. A mensagem profética dos profetas falava que Jesus viria. A mensagem apostólica dos apóstolos fala que Jesus veio. A mensagem profética e apostólica, elas convergem em Jesus Cristo, né? Há uma convergência. No outro vídeo eu falei conversão, né? Eu até coloquei a errata lá na descrição. Não é uma conversão, é uma convergência. Há uma convergência, o Antigo Testamento e o Novo, a mensagem profética e a mensagem apostólica, elas convergem, elas fazem uma convergência na pessoa de Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, amém? Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Sinopse 3. O Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. Às vezes a pessoa está se convertendo, a gente está evangelizando, aí a pessoa fala que está lendo o Antigo Testamento, talvez ela estiver lendo ali o livro de Salmos, Provérbios, ainda está bom. Mas se ela vai lá para Levíticos, por exemplo, para Levítico, né, ela pode confundir a cabeça dela, ela pode não entender. Por isso que a orientação é que a pessoa leia o Novo Testamento. E a sugestão é que leia o Evangelho de João e depois Romanos. E depois continua a leitura, né, dos outros livros. Mas é importante orientar, porque muitas vezes a pessoa ela quer ler a Bíblia, ela quer começar lá de Gênesis, e o importante é o Novo Testamento, é a Nova Aliança. Por que o Novo Testamento é importante? Porque é o Novo Testamento que revela o plano da salvação de Deus em Jesus Cristo. É o Novo Testamento que revela o inferno como condenação eterna. É o Novo Testamento que revela a Trindade Divina, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então é importante que a pessoa comece pelo Novo Testamento. Vamos ler novamente a sinopse 3. O Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início da nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus, que eu acabei de falar aqui agora. Então, por isso que é importante o Novo Testamento. Depois que a pessoa já vai criando uma maturidade cristã, já vai crescendo, aí ela vai indo na igreja, ela vai ouvindo pregações, às vezes pregações do Antigo Testamento, aí ela vai crescendo na palavra de Deus. Mas, no início, o importante é que seja o Novo Testamento. O indicado é que seja o Novo Testamento. As fontes do Novo Testamento. Todos os evangelhos, incluindo os de Mateus e Marcos, que não formam parte de um complexo literário mais amplo, emanam do ministério evangelista e didático da Igreja. Eles foram escritos com o objetivo expresso de apresentar os fatos a respeito de Cristo de uma maneira que os homens possam crer nele e, tendo dado o passo inicial, possam continuar com uma fé inteligente. Os demais livros do Novo Testamento representam diversos períodos e pontos de vista. A Epístola de Tiago foi provavelmente originada da primeira metade do século, refletindo a reação judeu-cristã aos extremistas que faziam a salvação pela fé uma desculpa para a indiferença étnica. Conclusão. A jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas que estão na descrição do vídeo.
O que é a nova vida com Cristo? A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. Número 2. Quais os três companheiros da caminhada cristã? A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santíssima Trindade, ou Trindade Divina, ou Trindade Excelsa. A palavra excelsa significa sublime. Trindade Divina, Trindade Excelsa, Santíssima Trindade. São termos com os quais nós podemos nos referir à Trindade, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Número 3. Explique o termo homem de acordo com a lição. É um termo de uso genérico no texto e, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos, homens e mulheres. É o gênero humano. Número 4. O que a expressão de novo significa e, ao mesmo tempo, demonstra? A expressão de novo significa do céu, do alto, e demonstra que a nova vida com Cristo vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Número 5. Por que o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento? Porque nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. O Novo Testamento revela o plano da salvação de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? O Antigo Testamento mostrava os sacrifícios dos animais, né, para o perdão dos pecados, o sangue dos animais eram derramados. E Hebreus diz que sem derramamento de sangue não havia perdão para os pecados, mas até que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da humanidade, mostrando que o sacrifício de Jesus na cruz não tirava o pecado somente de Israel. O dia da expiação nacional, aquele dia que era o dia do sacrifício para o perdão dos pecados do povo de Israel. Mas agora João Batista diz que não é só o Cordeiro que tira o pecado de Israel, mas ele tira o pecado do mundo, ele tira o pecado da humanidade, de todos os povos, tribos, línguas e nações, homens e mulheres que se converterem a Jesus Cristo terão os perdoados os seus pecados, estarão reconciliados com Deus, serão feitos novas criaturas, serão feitos filhos adotivos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e estarão na eternidade com o Senhor Jesus. É interessante isso, é uma mensagem missionária. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse, olha, esse aqui não é um animal, não é um cordeiro que vai tirar o pecado só de Israel, mas esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele animal era sacrificado, ele era uma tipologia de Jesus Cristo, né? Ele era uma tipologia de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Mas depois Jesus foi o último sacrifício, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que Jesus morreu na cruz, do alto, olha só, do alto para baixo o véu se rasgou. Aquele que é nascido do alto, mostrando que o nascimento vem de Deus. O véu se rasgou do alto para baixo, mostrando que aquele véu, aquela separação, ela estava partindo de Deus, era Deus quem estava reconciliando consigo o mundo, a humanidade. Partiu de Deus reconciliar-nos, por isso ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Que mensagem gloriosa, graças a Deus, porque Jesus morreu para nos salvar. Vocabulário: monoteísta, adepto do monoteísmo, doutrina que ensina a existência de uma única divindade. Nós temos 3 religiões monoteístas, né? É o islamismo, que é o Alá, né? É o judaísmo, que é Deus, né? E o cristianismo, que é Deus como dos judeus.
Só que nós cremos na Trindade Divina. O judeu não crê na Trindade Divina. Nós cristãos cremos em Deus como uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma revelação do Novo Testamento. E Alá também não é uma Trindade. Então, é essa a diferença. Às vezes a pessoa fala assim, falar Alá e falar Deus é a mesma coisa. Grosso modo dizendo seria, mas Alá não é uma Trindade. Alá eles são monoteístas, creem em um só Deus, assim como os judeus também creem em um único Deus. E nós também cremos em um único Deus. Só que o nosso único Deus é uma Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus dos cristãos. Amém? Mas são 3 religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Analógico, relativo à analogia, relação de semelhança entre as coisas ou fatos. É aquela questão de comparação que nós falamos, né? Septuaginta, antiga tradução em grego do Antigo Testamento hebraico. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre a Septuaginta. É um estudo de 8 minutos. Depois dessa aula você acessa esse link e você assiste esse estudo sobre a Septuaginta. É uma sugestão muito interessante para você. O versículo final, em Hebreus capítulo 10, versículo 39, para fecharmos a lição: nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Assim, irmãos, nós terminamos a primeira lição da nossa nova revista. Compartilha com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Compartilha com os seus colegas, com os irmãos do grupo lá da escola dominical, e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.